exerça a tua, mais alto, por quê? Deus de Abraão, que habita em ti, que habita em ti, confessa em linha, creia, a Bíblia diz, naquele que te fortalece, você é mais que vencedor, é o que venho aqui falar, autoridade, tu tens a mesma fé de Cristo, a mesma, e só precisas ativar, exerça a tua confissão, ative a fé sem vacilar, porque o Deus de Abraão, que habita em ti, vai operar. Confesse em linha com a palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. Glórias a Deus. Com esse louvor, chegamos a esse tema de hoje, livro maravilhoso, nossa aula 4, autoridade do cristão, subtema que começamos na semana passada, a carne e o diabo. Senhor Jesus Cristo, que segurança, que segurança, somos teus, já desfrutamos da vitória na cruz. Eis-me aqui, Pai, obrigado, obrigado por esta manhã poderosa, quando vamos continuar tratando deste tema, um paralelo, né? Carne e o diabo, um verdadeiro paralelo. Fala aos nossos corações. Estou aqui totalmente imbuído desta missão, debaixo deste manto apostólico e profético que cobre este ministério, da visão que tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. As 14 epístolas como prisma da Bíblia Sagrada, o Evangelho da Graça como ciência que explica a Bíblia. Fala-nos, Senhor. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus, e amém. Na semana passada, nós demos início a esse capítulo, essa aula 4, que está aqui no capítulo 2 do livro, a partir da página 25. Esse ponto crucial, digamos assim, na vida de um filho de Deus, a carne e o diabo. Porque se você não colocar a sua carne na cruz todos os dias, você não vence o diabo. Esse aqui é o fato. Começamos assim. Bispo, então é sacrifício, eu tenho que pegar uma cruz e carregar. Não, eu estou falando de resiliência, estou falando de boa consciência, estou te falando de alguma coisa que só a graça de Deus faz. Sabe, ela coloca a carne no lugar dela. Então é isso que gerou, né, em nós, graças a Deus, algo tão profundo, tão grandioso, que nós, na semana passada, fizemos uma conexão entre as primeiras aulas
as 2 primeiras e com esta 4ª aula que nós hoje estamos tratando, fazendo como uma parte 2, a carne e o diabo. E nós encerramos fazendo um comentário, não é? Que eu disse, olha, na próxima semana nós vamos ter que pegar daqui, porque é profundo, muito profundo. Nós explicamos 3 capítulos, até brinquei, falei, 3 capítulos em 3 minutos, né, do capítulo 6 ao capítulo 8, onde Paulo deixa muito claro toda essa questão, essa luta, essa realidade carnal, mas também esta força espiritual. Destaquei que Paulo fala de uma lei que atua nos membros, outra lei que atua na sua mente, e que há um homem exterior que se corrompe, há um homem interior que se renova. Para no capítulo 8, versículos 1 e 2, Paulo chegar e dizer, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele sintetiza isso com 2 leis, né? Uma lei do Espírito da vida, que eu digo que é a lei da graça. Eu estou agora citando, nem precisa colocar, não, Jorge, querido, está na minha mente, no meu coração, mas estou citando Romanos 8, versículos 1 e 2. Eu estou literalmente citando na versão revista atualizada João Ferreira de Almeida, quando ele diz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então ele chama a lei, que eu digo que é a lei da graça. Se você tiver coragem, anote aí, pode anotar até na sua Bíblia. Ao lado, a lei do Espírito da vida, coloque a lei da graça, quer dizer que a graça tem uma lei. A lei do Espírito da vida, a lei da graça. A lei do pecado e da morte, a lei da carne. Então a lei que atua pelo desenvolvimento, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela maturidade geradas ou gerados pelo conhecimento da graça de Deus. A liberdade, aquele que João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará, causa em nós então uma condição espiritual superior, soberana, que nos traz e gera em nós autoridade. Contrário senso, há uma lei do pecado e da morte, que é a lei que é atuante na carne, é atuante, isso é presente. Por isso que ele faz esse paralelo. E aí as pessoas não chegam a esse ápice da realidade e da maturidade espiritual. E aí nós fechamos com os 3 últimos versículos de Romanos 8:39. Aliás, o 38, ele diz, estou bem certo que nem a morte, e depois ele vai destacando outras situações, mas eu quero pegar esse gancho aqui da morte, porque essa é a nossa, maior luta, claro, de, vamos dizer aí, o povo em geral, o ser humano em geral, vive, desde que nasce. O maior medo do homem, né, no sentido genérico, claro, é da morte, é de morrer, por causa do desconhecido, é o desconhecido, na verdade. Por mais que a gente tente elocubrar, que a gente tente, criar coisas, criar situações e pensar, não adianta você achar que vai identificar exatamente como vai se processar esse pós-morte, ou seja, esse pós-separação da nossa vida aqui na Terra. Se a gente começar, até quero te dar um conselho, se você começar a pensar demais na morte, você não vive, você não pensa na vida. Então, quem pensa na morte, não pensa na vida. Então, escolhe a vida. Coloca aí para mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Quer ver? Olha só que coisa interessante. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E tem gente que olha esse texto aqui e pensa que o Senhor estava usando
Moisés, que é o Pentateuco, né? Para falar sobre salvação eterna. Entendam, os grandes profetas deram uma pincelada sobre a salvação eterna. Tudo o que aconteceu desde o Éden apontava para alguma coisa que iria acontecer, que ninguém entendia muito bem, nem dava para entender. Preste atenção. Lembra que eu falei que você vai pensar até que eu estou ensinando sobre escatologia, né? Eu não fico falando de escatologia, eu estou ensinando sobre a graça de Deus. Eu perdi muito tempo na minha vida, sábados inteiros, ficava com os olhos arregalados, a batalha do Amargedon, e não sei o quê. O milênio. Irmãos, preste atenção no que eu quero te mostrar aqui, eu não, a graça de Deus comigo. Até o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, até o Emmanuel, Deus conosco, até o Senhor materializar tudo que apenas apontava, sabe, todos os sacrifícios, todos os rudimentos, o tabernáculo, cada item do tabernáculo, sabe, a arca da aliança, tudo, o machado, o Rio Jordão, tudo que você pode imaginar, tudo tipificava, tudo apontava, tudo tinha uma simbologia que apontava para o sacrifício de Cristo, para a crucificação, a serpente, uma haste, imitando a crucificação, que curava o leproso. Então, a praga, né, tudo simbolizava. Mas só se tratava de uma existência humana, eles não entendiam muito sobre a eternidade. E nem dava para entender. Agora, a salvação eterna começou a ser, então, explicada exatamente com a vida de Cristo, a vinda e a vida e o ministério de Cristo, e depois revelada com clareza pelas 14 epístolas. Então aqui está tratando ainda o que? Da lei do pecado e da morte, do tempo do trato da carne. Então era uma esperança para Israel, para as lutas, para vencerem as guerras, para o Senhor estar com ele naquelas batalhas. É isso que está falando. Bispo, não entendi tão bem. Então, volta no 18. Quer ver? Então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. O Senhor está falando de uma batalha. O Senhor está falando para eles que eles iam ter uma guerra, que eles iam ter confrontos sérios, e que, se eles não permanecessem com essa confiança em Deus, olha, por isso eles são chamados por Paulo lá em Hebreus 11 de heróis da fé. Eles iam todos morrer, eles seriam dizimados. O Senhor só estava prometendo ali que quando eles acessassem aquela terra que era, né, o desejo deles, atravessassem o Jordão. Então você está entendendo? Era para possuir, por quê? Porque o Senhor tinha prometido isso. Então, essas pessoas que falam, olha, porque perdeu a salvação, olha, Deus estava falando, escolhe se quer ir para o céu ou para o inferno. Já vi muita gente pegar um texto desse e explicar. Eles não pregam com exegese hermenêutica. Eles não vão no tempo, eles não vão no que está escrito, e muito menos misturam tudo isso para terem revelação, e ficam por aí com medo de perder a salvação. Agitados, amedrontados, porque não buscam o contexto espiritual que a palavra tem. A palavra não é apenas a letra mata, inclusive, mas é o Espírito, é a revelação, é o contexto da revelação que tem que trazer para o eixo da graça de Deus. Então, eu li na semana passada com vocês, 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 ao 21, está aqui logo no primeiro capítulo da página 25, e ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez,
Então, novamente, agora volta essa palavra, lembra? A morte, quer dizer, Cristo morreu uma única vez. Está falando agora, o Cristo da carne, o que aconteceu? Morreu. Uma só vez. Então, pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Então, ele está falando, agora, uma só vez, Cristo veio, pagou o preço, a carne morreu. Está lá no contexto do capítulo 8 de Romanos, todo também. Uma remissão boa para você fazer isso aqui. E ele diz, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Por isso que eu disse, toda vez que a gente amortecer os feitos da carne, que a gente colocar a carne no lugar dela, a nossa vida espiritual, ela vai aparecer, ela vai prevalecer. E aí ele fala, morto sim na carne, pregou os espíritos em prisão, os quais outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé. E aí é que eu falei sobre uma confusão teológica tremenda que acontece aqui. Porque tem gente que pega esse texto lá da passagem de Noé e acha que todos aqueles que morreram no dilúvio foram para o inferno, perderam a salvação, não teriam direito à salvação. Alguém me perguntou há poucos dias e disse, olha, mas se 2/3 são salvos, como é que aconteceu se lá no dilúvio só 8 pessoas se salvaram? Lembra, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte? Aquele tempo operava uma lei do pecado e da morte. Por isso que o profeta disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque naquela época, a glória de Deus, ela era colocada em ênfase, em que? Nas guerras. Por que nós hoje, desculpem, claro, eu participo, logicamente, eu não sou um político, mas eu sou uma pessoa politizada, então eu participo, eu procuro conhecer tudo, não vamos ficar alheios, não vamos ser omissos, claro, mas daí para eu pintar meu rosto de verde e amarelo, sair por aí buzinando, gritando, apedrejando, ou querendo bater no peito, isso não vou fazer. Não é mais assim que o Filho de Deus precisa atuar, o Filho de Deus precisa atuar com reverência, com adoração, com oração, com louvor a Deus, com uma postura de maturidade, de sabedoria, de superioridade e de autoridade. Autoridade, que graças a Deus, irmãos, Deus tem trabalhado na minha vida ao longo desses anos, porque eu tinha uma visão deturpada do que era essa autoridade. Achava que a autoridade era gritar mais alto, Deus foi me mostrando ao longo dos tempos que não é. A autoridade é vida espiritual estribada na revelação da graça de Deus. Então, aí ele fala, aguardava a longanimidade de Deus nos dias de Noé. Era um outro trato, era uma glorificação nas guerras, nas lutas, nas vitórias, nas batalhas lá, que aquilo foi no trato da carne. Agora, Paulo chega a dizer, olha, a nossa guerra é contra principados e potestades, dominadores deste século, regiões celestiais, não é contra carne e sangue. Naquele tempo era contra carne e sangue, você está entendendo? Hoje não. Hoje é uma coisa que você tem que ter uma postura espiritual, uma posição inabalável, radical na revelação da graça de Deus, e exercer uma autoridade, que tem que te dar o quê? Tranquilidade, segurança, estabilidade, de dizer, eu estou no caminho certo, eu estou em Ti, Senhor, eu sou mais do que vencedor, e ponto final, ponto final. Agora, quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Então, Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Já viu como é que os crentes vivem por aí? Agitadinhos, para lá e para cá, e dando a cabeçada. Já viu como a criança faz? A criança, pra você ter uma ideia, hoje isso já mudou um pouco, claro, mas a criança até os 7 anos,
ela era considerada uma chamada idade débil, para você ter uma ideia, que é aquele tempo que a criancinha aprende a andar e já quer correr. E aí a criança não tem noção dos seus espaços, o que ela vai ocupar. E o que acontecia? Você tinha que ficar colocando, né, proteção nos móveis e tudo mais, para não bater a cabecinha, para não mexer na tomada e tal. É a idade débil. Então tem muito crente aí que está vivendo já 30, 40, 50 anos na obra de Deus, às vezes quiçá até aqui no nosso meio, irmãos, e não sai dessa idade débil. Continua como criança. Olha agora o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você começa a discernir, você começa a avançar, você começa a identificar, peraí, isso é carne. Lembra que eu, no início, disse, era um paralelo? É um paralelo. Se tu vem para a carne, meu irmão, é como, aqui é um paralelo. Tá? O que é um paralelo? E o que é um paradoxo? Né? O paralelo está aqui. Vamos dizer que a carne esteja daqui para cá. Eu estou na carne. Então, paralelamente, eu estou aqui num risco, porque paralelamente estou lado a lado com o quê? Com o diabo. A carne e o diabo no mesmo espaço. Agora você pulou para cá, opa, estou no espiritual. Então eu venho para o contrário, eu venho para o paradoxo, eu venho para o antagônico, eu venho para alguma coisa que vai se distanciar dessa realidade carnal. Então, por isso a carne e o diabo. Diga a carne e o diabo. Diga o espírito. E o poder e a autoridade do cristão. Está entendendo? Então, paralelamente, vem o quê? A autoridade do cristão. Mas as pessoas ficam imaturas, ficam paradas no tempo da carne, no tempo do mais fraco, no tempo do frágil, no tempo de um outro trato. E eu disse, olha, esse texto, esses enganos, esses equívocos, você vê, tem gerado aí nas pessoas, com relação a essa parte, né, da morte, olha, e ficam buscando, espera aí, quando é que é? Vamos fazer a conta, tem gente que passa sábados inteiros, 24 horas, sábados inteiros, estudando essas questões que confundem. Por quê? Porque é alguma coisa reservada por Deus. Quem é que se lembra? Tem até uns tratamentos aí que dizem um regresso ao ventre materno. Isso é uma mentira. Quem é que se lembra do que aconteceu nos 9 meses, né, de gestação, aqueles que tiveram a gestação normal? Ninguém lembra, não é verdade? Ninguém se lembra. O máximo que você pode ver, quem tem filmagem, naquela época, na minha era difícil, mas os mais novos, né, meus filhos todos nós fizemos, conseguem ainda ver o seguinte, o primeiro ato é o quê? É quando consegue o sinal de que está respirando. Qual é o sinal, o sintoma de que respirou? É o choro. Ou seja, já sai reclamando, né? Então é o medo do desconhecido. Mas ninguém lembra, foi um momento, foi um estágio. Pois eu vou te dizer, após essa ruptura de todos nós, esse desenlace, é um outro estágio. É um outro estágio. Então não vamos ficar tão preocupados com essas questões, porque senão a gente não vai conseguir se ocupar com as questões de hoje, as questões da vida. Quem se ocupa com a morte, ou quem se preocupa com a morte, não se ocupa com a vida. A gente tem que buscar essa segurança nos dias de hoje, para a gente poder, hoje é que é importante, sabe aquele momento que alguém tem que ceder? Aquele momento que alguém tem que recuar? Meu Deus! O ser humano, você já viu o que acontece aí? Com as relações interpessoais, eu preciso voltar nisso, né? Tenho dito aqui já alguns cultos, dos 10 mandamentos, 7, Deus trata das relações interpessoais. Porque as pessoas estão se matando cada vez mais. Por quê? Porque isso sempre foi assim. Talvez você pense, olha, o índice de homicídio hoje está altíssimo, né?
não foi maior que quando Caim matou Abel. Eram só 2 irmãos, um matou o outro, você imagina o índice, 50%. Cada coisa, bispo. Você está entendendo? 50%. Então, vamos pensar aqui o seguinte: a carne, o ser humano, ele vai ficar parado nessas questões das guerras, das discussões, e ninguém se conforma, se consola com nada. É uma ansiedade, uma guerra, tudo, sabe, tudo é no toma lá da cá, tudo é no imediatismo, tudo, ninguém para, ninguém pensa, ninguém se posiciona para dizer: Senhor, eis-me aqui, obrigado por esse dia, renova as minhas forças e manifesta a sabedoria, eis-me aqui, sabe, e busca alguma coisa que entenda, seja a bênção. Esse é o nosso chamado, sermos bênção nesta terra, ou bênçãos nesta terra. Então Paulo, quando ele fala aos Hebreus no capítulo 6, versículos 1 e 2, Hebreus 6, 1 e 2, ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja bem, os 2 últimos, que são os terríveis, mais terríveis. Esses primeiros são rudimentos. Vou dizer para você, são coisas que a pessoa faz desnecessariamente. De certa forma, ela corre grande risco, porque ela está indo para o caminho da carne. Tudo que alimenta a carne, dá força para a carne. Então não é bom fazer. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele chega a dizer: anula o sacrifício de Cristo. Agora, quando se baseia, então, e começa a entrar nessa área aqui, ele fala, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, a pessoa entra num círculo vicioso terrível. Morreu, agora nós temos o purgatório. O purgatório. E aí faz a missa, faz outra. No Espiritismo, o Espiritismo criou a mentira da reencarnação, criou o karma, há outras oportunidades. Agora, no cristianismo, criou a insegurança e a incerteza da salvação. Porque ficam buscando esses estudos, perdem tempo. Ficam criando expectativas, perspectivas e querendo saber alguma coisa que não é para agora. Perdem tempo. Está me vindo um texto aqui na mente, olha, quer ver? Vamos ler. Atos. Dr. Lucas, o segundo livro que ele escreve, lá em Atos, que é um livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1. Cadê? Aqui, mais umas páginas. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Olha que bases nós temos aqui. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus, no versículo 7, Lucas estava aqui relembrando essa conversa da Via Crucis, né? Jesus disse, olha, respondeu-lhes. Aliás, da Via Crucis, não, perdão, quando Jesus já avisava sobre o dia do Pentecostes, e aí ele dizia assim, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas reservados, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, se você não esperar pela autoridade de Deus, você não vai exercer a tua. Então, a pessoa quer entrar no campo da autoridade de Deus, da glória de Deus. Se você entrar naquilo que é a glória de Deus, a glória dele não vai passar pela sua vida.
Entenda, hoje a glória de Deus ela está reconectada. Lembra o que disse o profeta? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje não, hoje nós somos bem-aventurados. Hoje nós somos alguém que recebeu essa herança, nós vamos reinar em vida e nós estamos reconectados à glória de Deus. Por isso que às vezes a pessoa canta, derrama Shekinah, Shekinah, Shekinah. Irmão, derrama nada. Fica pedindo e Deus fica de lá. Já fiz, né? Se eu pudesse fazer uma comparação ao que disse Paulo, Deus ficaria com dores de parto. Meu Deus, Deus falaria, meu Deus, não, mas sou eu mesmo, né? Já pensou, irmão? Já fiz tudo, e eles, ao invés de tomarem posse, de viverem a minha glória, e eles ficam aí procurando, e ficam dizendo, achando até que vão perder a salvação. É que fica perdido aqui, nessa questão do Atos 1:7, e não entra na autoridade. Olha o que acontece, versículo 8, vamos lá no 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí tem crente até hoje que vai no culto de busca do poder. E vai lá, olha, culto de busca do poder. Hoje vamos buscar a face de Deus. Meu Deus, você vai buscar a face se você já tem Cristo em você? Que é Gálatas 2:20, Cristo em vós, a esperança da glória. Viva Deus por inteiro, irmãos. Buscar a face é o tempo. Agora você tem que viver Cristo por inteiro. Deus por inteiro na tua vida. Claro que às vezes a gente usa num reforço de pronúncia e tudo mais, mas aqui eu estou precisando trazer a você essa realidade espiritual. Sabe? Uma realidade espiritual. Então ele disse, recebereis poder. Se você não exercer esse poder, você não vai ter autoridade. O poder precisa ser exercido. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando isso aconteceu? Aconteceu no dia do Pentecostes, irmão, já aconteceu. Quando isso acontece em nossas vidas agora, quando cada um de nós se rende, reconhece, recebe o toque para a salvação, o pacote completo chega. E a pessoa... Mas a pessoa fica descuidada, desligada e ficam os católicos presos e com esperança. Vamos agora aqui para o purgatório. Vamos cuidar dessa vidinha, dessa alma aqui no purgatório. Desculpa, cuida de mais nada, irmão. Ainda digo mais, se era um salvo, às vezes a pessoa nem sabe. Ninguém sabe, a semente foi lançada, a pessoa lá no leito de morte, já está lá no seio de Abraão, já está, e a pessoa, o católico, está lá chorando ainda para querer salvar uma pessoa que até já era salva. Hein? Jesus disse que no céu vai ter muita surpresa. Então, 2/3 são salvos, irmãos. Quer dizer que há muita gente dos 2/3 que anda perdida por aí. Aí, fora da arca, com a obra sendo destruída, edificando sobre madeira, palha e feno, como Paulo fala aos Coríntios. E aí morrem, as pessoas já ficam até com muita dúvida. Tem gente, vou te falar uma coisa, a minha carne nem acredita nisso, até hoje. Você acha que sua carne acredita que você é salvo? Acredita na eternidade? Acredita que Jesus foi o Filho de Deus ou é o Filho de Deus? Nada, a sua carne só vai acreditar nas filosofias. Dê ouvidos à sua carne. Teve gente que já andou aqui entre nós, que hoje está se dizendo ateu por aí, falando mal do ministério. Cantava aqui ligadinho, 24 horas, desligou um segundo, já está, desculpa, fazendo besteira por aí. Agora já falei. Entendeu? Autocomiseração, uma das pessoas que mais mendigaram aqui, graças a Deus, nós somos generosos, foram hiper abençoados aqui entre nós. Não vou ficar falando, vai parecer que eu estou gravando o toco. Mas está lá, sabe por quê? Carne. Minha mãezinha falava assim, carne. Carne, meu irmão, é tragédia. Bispo, vai para o inferno. Não me pergunte isso. Isso é com Deus. Coisas e templos reservadas ao Pai. Eu vou querer entrar num campo desse, mandar... Eu não mando ninguém para o inferno, irmão. Se eu pudesse, a minha sogra... Desculpa, já estava lá. Desculpa, amor. Eu não mando ninguém para o inferno. Embora tenha muita vontade. De vez em quando dá vontade de mandar uma meia dúzia.
Às vezes eu brinco, né, nos mais íntimos, né, Joãozinho? Eu falo, tem o meu céu, fulano de tal nem entrava nele. Claro. Mas ai de mim, se eu pensar que posso mandar alguém para o inferno, nem para o inferno, ai que dor, e nem para o céu, sabia? Agora, se eu amo alguém, eu fico com uma parte melhor, eu vou acreditar que é um salvo, amém, glórias a Deus, o resto é com Deus. Eu vou acreditar, se eu amo, como é que eu vou querer que a pessoa vá para o inferno, né? Então, se eu amo, se eu tenho gratidão, eu vou, glórias a Deus, vou dizer, ai meu Deus, em nome de Jesus, tomara que tenha se arrependido no último momento, esteja no céu e tal, pronto, e pronto, e pronto. Não vou ficar dizendo, foi para o inferno, foi para o inferno. Não, não quero ninguém no inferno, por mim o inferno ficava vazio, irmão. Pena que tem um terço que tem que ir mesmo. Você está entendendo? Às vezes parece, bispo, você vai embora. Não, eu estou querendo explicar para você, e para nós, que nós precisamos ter um eixo, sabe, de responsabilidade, de sensibilidade, de segurança tão grande, de que nós temos uma realidade espiritual tão ampla, geral, irrestrita e completa, que a gente precisa investir mais nessa área, irmãos. Nós temos investido pouco na nossa vida espiritual. Olha que eu disse nós, hein? Vamos investir mais. Porque nós precisamos criar músculos espirituais. Agora, se a pessoa nem entende o mistério da iniquidade, porque existe o mistério da iniquidade. O apóstolo aqui no finalzinho, na página 25, ele diz assim, temos que entender o mistério da iniquidade. Aí ele vai mostrando Colossenses 2:15, diz, despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz, está dizendo, olha, existe um mistério da iniquidade, existe alguma coisa espiritual, já foi derrotada, já foi vencida. É depois, não, o karma, é depois, tem a reencarnação, tem o purgatório, olha, será que nós vamos, vai e volta para o milênio, aí tem irmãos, confusão. E aí ele traz esse texto de Romanos 7:21, quando Paulo fala, o querer fazer o bem contra a lei do mal, lembra que eu já comentei nos 3 capítulos que eu falei do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos? Está aí um conteúdo bem específico. Então, o querer fazer o bem contra a lei de que o mal reside em mim, ou seja, reside em quem? Na carne. Uma situação que não foi resolvida. Efésios 4:22, mais claro ainda, ele diz, no sentido disso, é concreto, para você ver, concreto. Nós não vamos ler o livro, isso você tem que fazer em casa, é lógico, né? Mas olha o concreto do que nós já trouxemos aqui com outros exemplos, para a gente reforçar essa necessidade de conhecer esses 2 pontos paralelos e trabalhar melhor o espiritual. Então, Efésios 4:22, no sentido quanto ao trato passado, despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ele vai explicando sobre o velho homem. Ele diz, olha, o original grego é holoteles, saudável, quando ele fala agora do homem completo, do homem restaurado, o homem interior, o homem completo espiritualmente, ele diz, olha, tem agora uma possibilidade de vivermos saudáveis aqui nessa terra, de vivermos, cumprirmos a vontade de Deus. Colossenses 1:13, nós temos já essas características. A graça de Deus já nos dá essa condição. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o apóstolo vai trazendo aqui outros textos que mesclam tudo isso, Efésios capítulo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quer dizer, tem os filhos da desobediência, tem alguma coisa natural para os filhos da desobediência, e tem alguma coisa que os filhos que são da obediência acabam caindo nelas. Na página 30, o apóstolo Miguel Ângelo faz referência a 1 João capítulo 3, versículo 8, ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós precisamos entender o seguinte,
É pecado. O crente, ele pode pecar. O ímpio, ele vive na prática do pecado. É diferente. Diga comigo, o crente peca por desobediência. O ímpio pratica o pecado. Eu ainda vou mais audaciosamente aqui dizer alguma coisa para vocês, que é muito interessante. Eu diria que o ímpio não peca. Bispo, o ímpio não peca. O ímpio vive o pecado. Quem peca é o crente. Não é verdade? Pense nisso. O ímpio não peca, irmão, já é do diabo. Leia lá. Eu sempre gosto de explicar o Salmo 1, que do versículo 1 ao 3, fala para o Filho de Deus. De que se você não andar, se você não se assentar, se você não seguir nada do que o mundo faz, você vai ser um bem-aventurado. E os que seguirem? Deixa de ser filho? Não, mas é um mal-aventurado. É um desobediente, está pecando. E do 4 em diante, diz, não, o ímpio não é assim, o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Deus não está nem aí para o ímpio. Então, bispo, isso é forte. É, músculos espirituais, irmãos. Músculos espirituais. Efésios 6, do 10 ao 12, diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Então, como é que nós vamos criar músculos espirituais? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue. Já citei esse texto aqui hoje. Não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E um dos textos que eu mais amo aqui na página 31, o apóstolo usa 1 Coríntios 9, 27, ele diz, mas esmurro o meu corpo, eu coloco a minha carne no lugar dela, coloco na cruz. Ah, mas se o teu esposo não colocar, e se a tua esposa não colocar, e se os teus filhos não colocarem, e se o teu neto, se a tua neta, se a tua sogra, se a tua nora, se o teu vizinho, se o teu patrão, irmão, eu vou ficar agora preso aos outros, eu preciso cuidar de mim, para que os outros vejam Cristo em mim, e quiçá se arrependam. Mas a pessoa vive preocupada com o outro. Eu tenho dito, não se preocupe com os carnais, senão você não vai ter tempo para se ocupar com os espirituais, a começar pela sua própria vida. Desculpe, cuide de você, irmão. Primeiro, se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Porque tenha atenção com isso. Desculpa, às vezes parecer tão... Nossa, isso é grosseiro. Não, irmãos, isso é realidade, isso é fácil de pensar. Isso é prática. Ah, mas o altruísmo, bispo, calma, quando é para proteger a sua vida, até em detrimento da vida do outro, você pode fazer, irmão. Nem o direito te condena. Então vamos ter maturidade nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, às vezes em coisas simples. Você tem que começar a pensar o que me realiza no eixo espiritual, tem que ser a minha prioridade. É prioridade. Porque aí você vai atingir músculos espirituais, você vai começar a viver mais no caminho da sabedoria e você vai conseguir filtrar melhor essas outras escolhas que talvez você esteja escolhendo erroneamente ou erradamente e você está deixando de viver o seu paraíso aqui na terra. Deus tem um paraíso para cada um de nós aqui na terra. E fica inviável. Por quê? Porque não esmurra o corpo e reduz a escravidão. Ele diz, olha, ainda que você pregue a outros, Paulo está falando de si mesmo. É complexo, irmãos. Sim, todos nós. E quanto mais alto o nível, acredito que ministerial a pessoa entre, mais apelos, mais situações, mais o mundo à volta cria coisas, sabe, a rotina da nossa existência, para desviar a gente desse eixo espiritual. E ficamos todos aí desorientados. Quando eu falei sobre o livro do nosso apóstolo, a ansiedade, lembra o fim da ansiedade? Eu mostrei na época, vale a pena você ir lá no canal de missões depois e assistir. Eu falei, olha, não existe essa coisa de dizer, eu não tenho ansiedade, eu não sou ansioso. Desculpe, a ansiedade é inerente à nossa carne, ela é uma coisa constante. O problema não é a ansiedade.
ou você ficar vivendo e pregando o fim da ansiedade. O problema é o descontrole da ansiedade. Ela só precisa ser controlada, como a carne precisa ser controlada. Porque se eu quiser romper diretamente com a carne, eu vou matar a carne. Aí eu não posso matar a carne agora, eu tenho que conviver com a carne. Aprenda a dizer não para a carne quando tiver que dizer. Você tem que impor limites à sua carne. E Paulo disse, eu esmurro. Olha, Paulo, irmão, porque tem hora que eu sei, tem hora que sobe aquele calorão, imagina eu com a minha personalidade, todos os treinamentos, se eu começar a falar que você vai dizer, se eu treinar aqui um mês eu consigo, acho que eu consigo dar de novo um salto do carequinha. Não tinha vídeo naquela época, eu não consigo provar isso para ninguém, é assim mesmo, Celinha. Eu falo para meus filhos, eles riem assim mesmo, não acredito. Quando eu digo que eu dava aquele salto do carequinha, foi um palhaço carequinha que criou ele. Depois nós fazíamos isso nas demonstrações que nós fazíamos lá na equipe de atletismo da Rede Ferroviária Federal. E eu adorava fazer aquele salto do carequinha. Um lugar, uma mesa dessa altura aqui, irmãos, eu parado daqui assim, parado. Eu dava um impulso e pulava aqui em cima. Não sei quem já conheceu ali aquelas trilhos da Rede Ferroviária Federal, né? Chamado plataformas de estação. Parava ali, pulava lá em cima, quer dizer, tinha um impulsionamento, né, muscular e tal. Eu pular agora hoje dali aqui, depois eu vou ter que chamar o doutor Antônio para fazer uma massagem na cervical, na lombar. Vai fazer o quê? Mas o que eu digo para você é que isso foi criando e vai criando na gente, às vezes umas coisas que, imagine, uma personalidade, um temperamento, a minha luta é muito grande, você não tem noção, né? Mas eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, porque senão você prega para os outros e o que acontece? Você vê por aí, é desqualificado. Vai para o inferno, não estou falando disso. Não me pergunte se vai para o céu ou para o inferno, que eu não vou ter essa resposta para você. 2 Coríntios capítulo 12, aqui na página 32, versículos 1 a 4. Se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Muitas vezes o bispo Ricardo Rocha que gosta quando eu falo isso, ele já chega para mim e fala assim, não é soberba, é segurança. Mas tem gente, às vezes pela postura, pela forma como eu ministro, por algumas respostas que eu dou a algumas pessoas que me vêm com infantilidades, às vezes até aqui no ministério, às vezes líderes, às vezes pensam até que é soberba. E Paulo está dizendo, mas se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, irmãos, quando bate contra a graça de Deus, a última reforma protestante, o apostolado, o ministério Cristo vivo, o meu chamado ministerial, desculpe. Paulo está dizendo aqui que ele estava sendo discriminado, né? Porque ele não tinha convivido com Cristo nos dias da sua carne e tudo mais, então ele era discriminado por ser ali o apóstolo que tinha, agora trazendo uma revelação, uma coisa nova, ele está dizendo, eu vou passar essa revelação. Tá? E aí ele traz aqui, estou explicando, não vou fazer leitura, senão vamos ter mais 3 horas de culto, né? Não dá, está acabando o tempo. Mas ele vai explicando todo o conceito da revelação dada por Deus a ele. Primeiro parágrafo da página 33, ele diz, quando o apóstolo da graça diz terceiro, significa, porque Paulo fala aqui que foi arrebatado, aí o apóstolo nos dá uma explicação aqui, muito interessante, que eu vou fazer a leitura com você, para a gente fazer esse encaixe da nossa realidade hoje espiritual. Olha, quando o apóstolo da graça diz terceiro, significa naturalmente que a primeiro, segundo, terceiro é o lugar onde está o trono de Deus, onde Satanás não pode ir, porque Cristo o despojou através do sacrifício da cruz, ele não tem mais poder. Essas são as regiões celestiais que nós temos que atingir pelo nível da revelação. Do ponto do terceiro céu, da glorificação do Cristo ressuscitado e glorificado, que no grego, inclusive, aer, né, de aéreo, de atmosfera. Então, há uma região espiritual, que é o mistério da iniquidade opera, por isso principados e potestades do ar, entende? Nossa guerra, nossa luta, se a gente não entra nesse aspecto espiritual, a gente não consegue avançar, entender. Quantas vezes eu olho para minha esposa, alguma situação rotineira contra a nossa vida, em questões, eu digo, olha, isso é espiritual. A nossa posição de autoridade não é para o futuro, quando chegarmos diante do trono. Você está vendo? Como é que tudo que nós fomos caminhando está aqui dentro de um conceito espiritual tremendo? Não é para o futuro, quando chegarmos diante do trono, é para agora,
pois temos toda a autoridade sobre o inimigo. A nossa luta é contra concupiscência, malignidade, corrupção, qualquer outra forma de manifestação diabólica. Termino este capítulo com 5 instruções para venceres essa força. Né? Então, ele termina aqui o capítulo 2, com essas 5 instruções, nós vamos enumerar aqui. Isso é concreto, está vendo? De tudo que nós tratamos até agora, é concreto. Aí ele diz, primeiro, Efésios 6,16, embraçando, quando a coisa fica preta, o negócio está estranho, eu vou lá, vou orar, vou até na terça-feira e tal, amém, venha, nós vamos funcionar como um pronto-socorro, amém, não estou dizendo não, mas não é só nesse momento, desembraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar algumas intentos do inimigo, não, irmãos, todos os dardos inflamados do maligno. Vê que são as 14 epístolas que nos trazem aqui esse princípio maravilhoso, que ele já coloca, né, o escudo da fé. Depois, Efésios 1, 21 a 23, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, de todo nome, e vai colocando a nossa posição espiritual. Então, Jesus colocou debaixo dos seus pés todo o principado e potestade. E eu gosto porque aqui no finalzinho, no versículo 23, o 22 ainda, pode voltar no 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quer dizer, esse poder, essa autoridade, para os dias de hoje, para eles se materializarem, está onde? Está em quem? Na igreja, está em nós, está em cada um de nós. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Isso tem que acontecer em nós. E não ficar com medo, mas eu faço isso para não perder a salvação. Alguém me dizia há poucos dias, eu disse, eu faço isso para viver a salvação aqui na terra. É diferente. Valores corrigidos pela graça de Deus, por músculos espirituais fortes. Quando eu não conhecia a graça de Deus, eu ia à igreja para ser salvo. Hoje, eu venho à igreja porque eu sou salvo. É diferente. Entende? E aí Pedro, na sua epístola, claro, aqui nas epístolas, Pedro já estava rendido às epístolas paulinas. Olha que verdade ele diz, 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, coloquem a carne no lugar dela. Hein? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, olha o paralelo, o diabo é a carne. Anda em derredor, como o leão que ruge, ele imita um leão, hein? Ele imita, tem gente que às vezes pensa até que está num lugar que é de Deus, que é igreja, que não sei, isso é coisa do diabo. Tanto que ele imita um leão. Ele imita um leão, ruge, procurando alguém para devorar, resistir-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, ou seja, não é uma característica única sua. Como eu disse, quanto maior, sabe, capitão, quanto mais alto a posição espiritual que nós vamos buscando ter, mais as coisas se levantam. E se a gente se distrai, o diabo só inventa desculpa. Sabe? Só inventa desculpa. Só motivos para nos separar do eixo espiritual, daquilo que Deus, do projeto de Deus nas nossas vidas. Então, ficar firme na fé, embraçando sempre a nossa posição no 2, acima de todo o principado. No 3, sóbrios e vigilantes. No 4, agora Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o que o diabo faz? Ele tenta cativar as pessoas com as suas mentiras, para que elas façam a sua vontade, mas quem tem conhecimento bíblico não cede ao mal. E 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Bispo, eu tenho muito cuidado, eu sou tão cuidadoso, eu também, irmãos, eu sou muito cuidadoso, acredite, eu sou muito cuidadoso, mas eu tenho medo, sabe que eu tenho medo?
Essa pessoa que às vezes nós conversamos muito, diz assim, eu tenho medo de perder a salvação. Eu disse, eu não tenho medo de perder a salvação. Mas eu tenho medo de fraquejar. Eu tenho medo. Sabia? Tem gente que fala assim, eu tenho medo de morrer. Irmão, desculpa, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Sofrer é ruim, né? Sentir dor é chato, não é verdade? Eu confesso que eu tenho medo. Se tiver que sentir, vai sentir, mas eu tenho medo. Está entendendo? Então, colocações, valores. Então, Paulo diz, cuida de ti. Estou cuidando, não estou aqui agora cuidando. Agora tem que ter um zelo tremendo, sabe por quê? Porque ele diz assim, depois que tem um ponto, então, irmão, nessas revistas atualizadas, João Ferreira de Almeida é terrível, porque ele dá um cavalo de pau, que ele diz, continua nesses deveres. Cuida de ti mesmo, mas continua nesses deveres. Quer dizer que o cuidado de si mesmo e da doutrina gera o quê? Deveres. Às vezes a pessoa diz, eu posso, mas eu não devo. Posso, mas não devo. Se não deve, irmão, se você não pode explicar como fez, não faça. Não puder explicar como fez, não faça. O apóstolo Miguel Ângelo diz assim, não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Então, continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás. Olha, tem gente que pensa que Paulo está falando aqui de levar alguém para o céu, nas costas. Se Deus tivesse dado essa autoridade para nós seríamos os mais soberbos dessa terra. Se a gente pudesse ter a certeza e decidir, dizer, não, olha, estava lá, mas fulano foi lá, pregou, olha, ele pregou, porque ele pregou, ela foi para o céu, irmão. Você tem apenas que dar graças a Deus de você ter tido a oportunidade de pregar para aquela pessoa que iria para o céu. E aí você teve uma honra tremenda e você aproveitou bem, nada mais que isso. Não roube a glória de Deus. Até nisso, às vezes a pessoa rouba a glória de Deus. E vai acumulando. Bispo, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Salvarás, isso é a soteriologia, isso é o tratamento, é o estudo mais amplo da salvação que eu estou dizendo para você aqui. É a salvação no sentido mais amplo, no lato sensu, não é a salvação para o céu. É estar nesta terra vivendo a salvação, é o que eu estou dizendo. Eu não tenho medo de perder a salvação, porque ela está garantida por Deus, a salvação para a eternidade. O que eu tenho medo é de não viver a salvação aqui na terra. É uma luta, irmãos. Confesso a você que tem dias que eu chego no final do dia, eu faço um balancete, eu não gosto. Balancetes são pequenas avaliações que o contador faz, para não errar no balanço maior. Jesus disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso é para acontecer aqui na terra, irmãos. Então, vamos buscar esse eixo, este centro, cuidar de mim, da doutrina, continuar nesses deveres, salvar, viver nesta terra, irmãos, mesmo com todas as intempéries da carne, com todas as tendências da carne, mesmo a situação da carne que não foi resolvida, só será resolvida no arrebatamento da igreja. Bispo, eu queria entender melhor disso. Vai aí no canal de missões e olha as mensagens anteriores que eu falo sobre isso. Faça aí um sabadão, faça uma turnê aí, assista várias aulas da escola de capacitação, assista as mensagens todas, claro, todas que eu falo aqui também, eu aprendi com o nosso apóstolo, assista as mensagens do nosso ministério, centenas de mensagens do nosso apóstolo. Agora a pessoa fica buscando, vou ver o que aquele coach está falando. Não, porque aquele que tem milhões de seguidores, irmãos, ninguém tem mais seguidores que Jesus, irmãos. Eu estou aqui em nome daquele que tem mais seguidores. E dizendo para você o seguinte, nem me interessam só os seguidores. Eu estou aqui em nome daquele que tem maior número de seguidores, para gerar o maior número possível de imitadores. Porque o seguidor precisa ter o mestre na sua frente, para ele ficar seguindo. O imitador não, o imitador aprende tudo do mestre. Para que ele
Mesmo nos momentos mais difíceis, porque a nossa carne, lembra que eu te falei, a nossa carne nem acredita que Jesus existiu. Nem no momento que a carne estiver ali, ele consiga, peraí, mas eu sou um imitador, ele vai conseguir voltar para o eixo de Gálatas 2:20, que eu encerro com esse texto, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Tem carne? Tem tendência? Tem fragilidade? Tem um mundo? Tem uma força sobrenatural do diabo contra a nossa carne? Tem. Mas Paulo diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas bispo, a carne, eu tenho que amar a carne, eu tenho que cuidar da carne, tem. Mas esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está consumado. É só viver isso e você vai ver se a carne e o diabo vão prevalecer contra as nossas vidas em algum momento. Concluímos então hoje esse capítulo 2. Que bênção, carinho especial a todos. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Jesus querido, Jesus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem. Não só hoje, mas para sempre. E o povo que vai viver o sacerdócio real nesta terra, diga amém. Praga alguma me alcançará. Tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Está no Cristo, aquele que está no Cristo viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum temerá. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo viverá. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo viverá. 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 Autoridade
oramos, amém? Graça e paz.